gente! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu venho com uma palavra pra vocês, que é pra fazer você ser um cristão mais resiliente, um cristão mais maduro na fé. Por quê? Porque hoje a gente vive num século que a igreja tá muito no me toque. O pastor não pode dar uma palavra mais dura, que o irmão já sai de lá achando que foi indireta, sai de lá triste, falando que não volta mais nessa igreja. Ah, um obreiro não pode falar um pouco mais seco com a pessoa, não pode ser um pouco mais duro, que a pessoa já fala, quem que é o fulano para falar assim comigo? Quem que é ciclano para falar assim comigo? Ah, quem que é o pastor para falar assim comigo? Porque eu sou ovelha, tem que tratar com carinho. É lógico, tem que tratar com carinho. Mas tem que parar e pensar uma coisa. Jesus Cristo e João Batista, quando se tratava de falar com pessoas que já conheciam a palavra, pessoas que já se diziam entender alguma coisa do ensinamento da palavra de Deus, eles não pegavam leve, não. Lá em Mateus 3,7, João Batista diz o seguinte: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, ele disse: ninhada de cobras venenosas. Quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependem dos seus pecados. Ele chamou eles de raça de cobras venenosas, ninhadas de cobras venenosas, raça de hipócritas. Era como João chamava os fariseus, os saduceus, aqueles que se diziam conhecer a palavra de Deus, aqueles que se diziam pessoas que seguiam a lei do Senhor, à risca, entendeu? E não só ele, Jesus, lá no capítulo 17, vamos lá no capítulo 17. Capítulo 17 de Mateus, versículo 17. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Jesus Cristo estava falando isso se referindo aos discípulos, porque eles não tiveram fé para expulsar o demônio de um menininho. Então, é isso mesmo, né, Natália? É isso mesmo. Que aí depois ele fala que também tem coisas que tem que se só expulsa com jejum e oração. Ele falou isso para os próprios discípulos dele. E nem por isso eles deixaram de seguir Jesus. Tá? Lá no capítulo 23 de Mateus ainda. Vai lá no versículo 23 de Mateus, versículo 13. Jesus fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entrarão nela. Ou seja, não tô falando aqui que Jesus era grosseiro e que a gente tem que, né, eu tô me aproveitando disso pra falar que eu posso ser seca e grosseira. Só que tem coisa, principalmente quando a gente vai falar com um irmão que já conhece a palavra, a gente não tem que ficar tratando um leitinho mais. A pessoa vem querer fazer coisa errada, sabe? E insistir no erro. E ainda aí vem perguntar a nossa opinião, vem perguntar o que um pastor acha, o que um obreiro acha, vem querer perguntar a opinião de um irmão e quer que seja manso? Quer que passe a mão na cabeça, fica ali alisando? Não, irmãozinho, deixa eu te explicar. Voltar lá do zero, você não tá mais na canjinha, você não tá mais no mingau, tá na hora do alimento, o alimento sólido. O alimento sólido, entendeu? Como você escuta uma pregação de um pastor e sai da igreja chateado porque, nossa, ele só foi grosso hoje, ele só deu cajadada, só falou de pecado, não falou do Espírito Santo, não falou de bênção. Ai, não volto nessa igreja mais, o pastor deu indireta pra mim e que não sei o quê. É lógico que você contou seu problema também pro pastor, automaticamente ele vai ser usado por Deus também pra falar a você. Tem vezes que um pastor acaba sendo mais delicado e tem vezes que o pastor acaba sendo mais duro, porque é óbvio também a solução. Às vezes a pessoa que não quer enxergar o erro dela, ela sabe que tá errada, mas ela, bota assim, a mão na frente da cara e fala: eu vou fingir que eu não tô vendo. Bota uma peneira na frente do sol e fala que tá tapado, tá perfeito. Entendeu? O que eu tô querendo dizer aqui hoje, a gente tá vivendo num tempo muito absurdo, que os irmãos da igreja ficam sentindo com qualquer coisa. Ai, porque a irmãzinha foi grosseira. Ai, porque a irmãzinha
falou isso e, nossa, ela é de Deus, ela não pode ser assim. Ai, porque a fulana lá não tem mansidão. Ai, porque não sei o quê, porque não tem o Espírito Santo. Ai, porque o fulano lá é muito grosso, é muito duro para falar da palavra. Ai, porque não trata as ovelhas com amor. Não, calma lá. Você se converteu ontem? Essa palavra, infelizmente, hoje, o foco não foi para pessoas que não são convertidas. E eu digo sim, infelizmente, porque eu quero falar da palavra, principalmente para quem não veio para Jesus ainda. Mas, se você está acabando de se converter agora, já vai aprendendo, meu querido. Chega uma hora que você precisa do alimento sólido. Não dá mais para o pastor ficar com dozinha só passando a mão na sua cabeça. Não dá mais para você ter amizade com a irmã da igreja lá e às vezes ela fala alguma coisa que me feriu, eu não vou mais falar com ela, porque ela não é de Deus, eu vou bloquear ela nas minhas redes sociais, não vou mais seguir ela, não vou mais conversar com ela, porque ela me feriu. Como assim ela te feriu? Ela falou alguma mentira? Só porque a pessoa foi um pouco mais dura no te aconselhar, foi um pouco mais dura no expressar a opinião dela, sabe? Jesus Cristo não foi nada delicado, não, quando ele teve que falar com os fariseus, com os mestres da lei. O que eram os fariseus, mestres da lei? As pessoas que já conheciam a palavra, mas que por algum motivo estava falhando em algum lugar. Se alguém fala com você e você se sente ferida, aí tá o ponto. Se você se sentiu ferida é porque você vestiu a carapuça, entendeu? E mesmo se você vestir a carapuça, não se sinta ferido, porque Jesus Cristo, quando ele falava isso, não era pro mal daquelas pessoas, era para elas abrirem os olhos. João Batista queria que eles abrissem os olhos. Jesus queria que os discípulos dele abrissem os olhos. Olha, de quem eles estavam acompanhando? Eles estavam acompanhando Jesus Cristo. E eles ainda não tinham fé para expulsar um demônio. Os 12 juntos não conseguiram expulsar um demônio. Entendeu? E aí Jesus Cristo falou daquele jeito com eles: até quando eu vou ter que aguentar vocês? Sabe? Aquela pessoa que comete sempre o mesmo erro e fica indo lá no pastor pedindo oração, pedindo conselho. O pastor vai lá e aconselha, a pessoa vai lá e faz tudo errado. Chega uma hora que o pastor dá uma cajadada, a pessoa acha ruim. Não pode ser assim. Olha o que Jesus fez. Ele falou isso para os discípulos e nenhum deles deixou de seguir eles. Teve um certo momento na Bíblia também que Jesus Cristo deu uma palavra muito forte e a Bíblia diz que a multidão, muitos se apartaram de Jesus porque eles não gostaram do que Jesus falou. E Jesus virou para os discípulos e falou: se vocês não gostou, vai vocês também. Vai vocês também. Vocês não gostou, pode ir embora. Porque ele não veio aqui para querer, sabe, pra ficar como eu posso ficar amaciando, sabe? Ele veio aqui pra falar a verdade. Principalmente com aqueles que já conhecia a verdade, ele não era delicado, porque a pessoa tinha que saber o certo. E tava fazendo errado, por opção própria. Entendeu? Não se sinta ferido por pouca coisa, não. Coisa besta, coisa tonta. Tem muita briguinha dentro da igreja. Tem muita coisinha assim dentro da igreja porque as pessoas ficam feridas com coisa pouca. Para com isso. Coisa boba. Se o irmão expressou uma opinião dele, antes de ir lá atacar ele, pare e analise a opinião dele. Eu tenho que respeitar. A não ser que ele esteja falando ali totalmente besteira. Esteja falando só besteira. Eu posso até dar um toque, mas não vou atacar. Deixa ele expressar a opinião dele, ainda mais se for a favor do evangelho. Tem que deixar. Se alguém te dá um conselho, uma bronca, ainda mais se você pediu, aceite, não vai ficar ferido. Você não foi lá pedir? Vai ficar feridinho? Então não devia ter falado nada, não devia ter guardado pra você e Deus. Principalmente Deus na Bíblia dá muita cajadada e você não tem como virar a cara pra ele. Porque ele é Deus. E ai de você se virar a cara pra ele, ok? Jesus chamou Pedro, chamou Pedro de Satanás. Reda-te de mim, Satanás, porque não sabe o que diz. Você pensa como homem. Tá sendo usado de pedra de tropeço. Olha o que Jesus falou pra Pedro, que era o seguidor mais ali, que tava sempre ali, colado com Jesus. E Pedro deixou de seguir ele? Não deixou, continuou seguindo ele ali, dizendo que amava, querendo defender ele. Nunca que ele se afastou por uma coisa dessas.
E você aí, irmãozinho, fica sentindo com qualquer coisa. Irmãzinha, fica sentindo com qualquer coisa. O pastor não pode falar nada, o obreiro não pode falar nada. Ninguém pode expressar só... Às vezes não é nem pra você, a pessoa só expressa a opinião dela, você já toma as dores. Ô, louco, o que é isso? Que tempo é esse que a gente tá vivendo? Quando a gente lê um pouco mais a Bíblia, a gente aprende um pouco mais as coisas e a gente cresce um pouco espiritualmente falando. Que a gente para de ser criança, adolescente na fé e ficar, sabe, abandonando e arranjando picuinha e briga dentro da igreja por pouca coisa. Vamos ler um pouco mais a Bíblia e aprender que não é fácil, tá? Não é fácil. E aprender que essas pequenas coisas que vai destruindo o evangelho, que vai destruindo a igreja, que vai destruindo você, que vai nos destruindo. Então, a gente tem que ser irmão, a gente tem que amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, respeitar a opinião um dos outros, tá? E respeitar a cajadada da onde ela vier. Amém? E se não for e se a cajadada não for inspirada por Deus, amém. Você guarda a tua língua dentro da tua boca e ora pela pessoa. Se foi, bênção, amém. Se não foi, você lança fora também e dane-se. Acabou. Não precisa fazer briga, não precisa atacar, não precisa arranjar uma confusão desnecessária. Ok? Então é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.